Você usa o fio dental todos os dias e acha que está fazendo tudo certo. E se eu te dissesse que, dependendo do caso, você pode estar jogando fora tempo, dinheiro e esforço a troco de nada? E o mais curioso, o substituto que muita gente está usando no lugar do fio dental pode te proteger de coisas que você nem sabia? Hoje eu vou acabar de vez com essa dúvida que a maioria dos pacientes vem me perguntando. O irrigador oral substitui o uso do fio dental? Ele é melhor? Ele é pior? Dá para usar os dois? Você vai entender exatamente o que cada um faz no seu dente, onde cada um deles é imbatível e onde cada um deles falham. E eu vou te mostrar também o tipo de pessoa que não deveria abrir mão de nenhum dos dois. Mas antes de compararmos os dois de frente, tem um detalhe de como a placa bacteriana se forma que vai mudar todo o jogo. Mas eu vou deixar esse ponto lá pro final do vídeo, porque quando você entender isso, a resposta vai fazer muito mais sentido. Eu sou o Dr. João Tomás, seu dentista pessoal aqui no YouTube, e se você já usa o irrigador oral, comenta aqui embaixo como é que é o seu uso, se ele te ajudou para suas coisas, se reduziu a incidência de cárie, se deixou o seu hálito melhor. Comenta aqui para todo mundo que tiver essa dúvida saber o relato das pessoas que estão assistindo e usando. Então vamos começar pelo clássico, o fio dental. Quando você passa o fio dental entre os dentes, você está fazendo algo que nenhuma outra ferramenta consegue fazer: raspar mecanicamente a superfície do dente. Pensa assim, é como um esfregaço de panela. Depois que você usa a panela, você não simplesmente enche de água e deixa lá para a sujeira sair. Você vai precisar pegar uma esponja ou algo do tipo e fazer a atrição mecanicamente para sair todo o resto de sujeira que ficou preso na panela. E o fio age mais ou menos dessa maneira. O fio remove a placa bacteriana, que é essa camadinha mais pegajosa que fica nos seus dentes, principalmente das superfícies que ficam entre o dente e outro. E são justamente essas superfícies que a escova não alcança. Estudos mostram que usar somente a escova elimina cerca de 40% da placa bacteriana. O restante fica escondido justamente entre os seus dentes. E a placa acumulada vira cálculo, que é aquela superfície mais durinha que só o dentista consegue tirar. O cálculo vira cárie, que vira gengivite, e se evoluir, vira periodontite, onde no último estágio você perdeu tanto osso da sua boca que o seu dente começa a sair na sua mão. Na prática diária eu consigo identificar rapidinho quem usa fio dental e quem somente diz que usa fio dental, porque a gengiva fala por si. Então o fio dental é insubstituível? Calma! Porque o irrigador oral tem um ponto muito forte que o fio dental não tem. O irrigador oral é um jato de água pressurizado que joga água entre os dentes e entre o sulco gengival. O sulco gengival é aquela área minúscula que fica entre o nosso dente e a gengiva. Pensa como se fosse um bolsinho. Em condições normais, esse bolsinho tem uma profundidade de 1 a 3 milímetros. E quando a nossa gengiva inflama, se começa a criar bolsas periodontais. E é justamente onde essas bolsinhas se aprofundam. O pior de tudo é que dentro dessas bolsinhas aprofundadas, que as bactérias mais destrutivas do nosso osso se proliferam. O fio dental raspa muito bem a superfície do dente, mas não consegue entrar nesse bolsinho. O irrigador oral sim, ele consegue desorganizar as bactérias que estão dentro do sulco gengival e lavá-las para fora dele. Pesquisas mostram que o irrigador oral reduz significativamente o sangramento de pessoas que têm a gengiva inflamada, às vezes podendo ser até mais do que o fio. Mas isso não significa que ele remove mais placa, isso significa que ele atua em uma área onde o fio não cobre. E tem mais, para quem tem aparelhos ortodônticos fixos, para quem tem implante ou qualquer outro tratamento que reduz significativamente a facilidade para ter uma limpeza, o irrigador oral torna-se quase obrigatório em seu uso. Tentar passar o fio normal em volta de um bracket é uma batalha que muitas pessoas desistem nos primeiros dias de uso. E eu até entendo, porque não é uma das coisas mais fáceis de se fazer, precisa de muita força de vontade. Mas aqui vai uma coisa que pouca gente sabe e que vai mudar para sempre a forma que você pensa nessa comparação. Aguarda mais um pouquinho. Então vamos colocar os dois de lado a lado de forma clara. O fio dental é superior quando o assunto é remoção de placa bacteriana. Não tem discussão nisso. Ele raspa e remove o biofilme, que é o nome chique para a comunidade de bactérias organizadas. O fio remove esse biofilme das paredes dos seus dentes de uma forma que uma água pressurizada nunca vai conseguir tirar. E o irrigador oral é superior quando o assunto é acesso ao sulco gengival. Também não tem discussão. Ele atua também como uma facilidade para pessoas que têm certas restrições na boca, na redução da inflamação gengival e pessoas que já têm algum grau da doença periodontal ou gengivite. Ele também é muito mais confortável para uma galera que tem náuseas ao passar o fio dental ou que tem alguma limitação motora. Então qual que é o melhor? A resposta é: depende de quem está usando.
Na maioria dos casos, o ideal é usar os dois. Não porque um compensa o outro, mas porque um atua onde o outro não consegue chegar, sendo basicamente um complemento do outro. Se eu tivesse que montar uma rotina ideal para um adulto saudável que não usa aparelho, eu ia falar para ele escovar os dentes de 2 a 3 vezes por dia e ir alternando um dia de uso de fio dental e um dia do uso do irrigador oral, especialmente se você tiver qualquer histórico de gengiva sensível. Olha, se você chegou até esse momento do vídeo e não se inscreveu no canal, a hora é agora, porque a gente fala exatamente esse tipo de coisas, dúvidas de pessoas e que dentista muitas vezes não conseguem contar. E ainda somos um canal pequeno aqui no YouTube. E é por isso que eu conto com a inscrição de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, para a gente conseguir alcançar muito mais pessoas e espalhar a palavra da odontologia. Então conto com a sua inscrição aqui embaixo. Para ser ainda mais claro, eu vou falar aqui de alguns perfis de pessoas onde a indicação muda bastante. Se você tem aparelho fixo, aqueles que têm o bracket e o metal em volta, o uso do irrigador oral se torna quase que obrigatório, não é mais luxo. O fio dental para limpar esse tipo de aparelho existe, mas eu vou ser honesto, pouquíssimas pessoas usam ele diariamente. Mesmo sendo preciso, porque é chato usar, principalmente todos os dias. Por isso que o irrigador entra, resolvendo a situação de uma maneira muito mais simples e alcançando espaços onde o fio não conseguiria entrar de jeito nenhum. Se você também tem um implante dental, a região ao redor do implante e da sua gengiva exige um corredor onde se acumula muito biofilme. Esse biofilme futuramente pode te causar um problema chamado perimplante, basicamente uma inflamação grave ao redor do osso que sustenta os pinos do seu implante. Essa inflamação pode chegar a um ponto na qual o osso não consegue mais sustentar o pino e seu implante cai. Por isso que o jato d'água é um dos melhores aliados para te ajudar na higienização dessa região. Se você tem doença periodontal, seja mais grave, a periodontite, que pode até com o tempo fazer o seu dente cair sozinho, ou a forma mais leve, a gengivite, que é quando você passa o fio dental tradicional e sua gengiva sangra. Gengiva sangrando não é normal. Nesse caso, o irrigador oral se torna um grande aliado para o controle dessa doença entre as consultas do dentista. E para esse tipo de pessoas que eu citei agora, o uso do irrigador oral se torna obrigatório praticamente. E é por isso que eu vou deixar o link de um irrigador oral aqui, baratinho para todos vocês conseguirem adquirir de forma fácil, sem muito esforço e um irrigador oral de qualidade. Vou deixar também para o pessoal que está assistindo pelo telefone o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui está o ponto que eu te prometi lá no início do vídeo e que muda tudo. A placa bacteriana tem uma característica muito específica. Ela é um biofilme. Isso significa que as bactérias não estão soltas na sua boca. Pensa como um velcro microscópico. A água pressurizada desorganiza esse velcro, mas não arranca ele para fora. E é por isso que o irrigador oral não substitui o fio. Ele é um aliado muito bom para você conseguir tirar os restos grosseiros de alimento e também para ter mais acesso ao suco gengival, principalmente para você que está com a gengiva sangrando. Mas a placa bacteriana aderida na superfície lateral do seu dente precisa de ação mecânica, ou seja, precisa passar o fio e esfregar. Mas tem uma situação na qual o irrigador oral pode fazer mais mal do que bem. Mas deixa eu te explicar. Se você usar o irrigador oral em uma pressão muito alta em uma gengiva que já está inflamada, pode acontecer de sua gengiva retrair e te dar sensibilidade. Pode acontecer que você acabe empurrando as bactérias que estavam aderidas ao seu dente para dentro da sua gengiva. Por isso que se sua gengiva sangra muito, começa com a pressão mais fraca do jato e vai aumentando diariamente a pressão. E outro ponto, o irrigador oral não previne a cárie interdental. Cárie é causada pelas bactérias que agem sobre o açúcar, produzindo um ácido que corrói o esmalte do seu dente. Se você parar de usar o fio dental e só usar o irrigador oral, vai continuar acumulando placa, biofilme e bactéria ao redor do seu dente, no lado entre um dente e o outro. E cárie entre os dentes é o que eu mais vejo no dia a dia clínico. Então um raspa, o outro lava e os dois se complementam. E lembre-se, sempre que você tiver uma dúvida, coloque Dr. João Tomás mais tema no YouTube, Dr. João Tomás cárie, Dr. João Tomás gengiva inflamada, Dr. João Tomás tratamento de canal, que você vai encontrar um vídeo meu explicando tudo sobre o tema. E se não tiver, comenta ele aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários desse vídeo e depois ainda vou fazer um vídeo em cima do comentário que você fez. E nesse vídeo aqui vão ter dicas completas de como fazer para você não ter mais cárie, independentemente se você usa fio dental ou irrigador oral. Então já clica nele.